E nesse vídeo eu vou te contar o porquê eu falo tanto para você ler, porque eu faço tantas analogias com livros e com histórias, levando para o lado do autoconhecimento. Mas antes, fala galera, Lena aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, que eu sei que esse vídeo vai te ajudar muito. Então, ler, quando eu trago aqui nos vídeos, você vê muito eu trazendo os vídeos, eu indico livro, aí chega no final eu indico às vezes 3 livros, às vezes 2 livros, às vezes 1 livro, eu sempre estou tentando fomentar o hábito da leitura no meu público, em vocês. Mas por que eu faço isso? E geralmente são histórias, né? Eu não sou muito de indicar autoajuda, assim eu indico, mas geralmente são coisas de histórias. O que acontece? O que eu acredito? Eu gosto muito da psicologia de Carl Jung. Carl Jung, ele traz alguma coisa na perspectiva, assim, me corrija se eu estiver errado, porque eu não sou uma grande pessoa dessa área, mas ele traz a perspectiva seguinte, de que os mitos e as histórias, eles trazem mensagens do inconsciente para todos nós. Então, ali na história, no mito, é uma forma do nosso inconsciente se manifestar. Ele tem alguns tipos de inconsciente, inconsciente coletivo, inconsciente pessoal. Então, para mim, livros a gente escreve, né? Eu sou escritora também. Escreve para sair para o mundo. Você escreve aquela história para outras pessoas lerem. Então, até onde eu entendi do negócio, os livros são para o inconsciente coletivo, apesar de trabalhar também o inconsciente do próprio escritor. E aí, o que esse inconsciente faz? Ele é como se ele guardasse a essência do ser humano. O que deve ser trabalhado, o que deve sair. E a forma desse inconsciente conversar, da vida conversar, que eu trago muitas vezes como a vida conversar com você, é através de símbolos. É através de histórias, são os melhores lugares para você trazer símbolos. Cinema pode trazer símbolos também, séries, tudo símbolos, são coisas simbólicas. A gente não está falando... Quando eu trago as histórias aqui, eu não estou falando de uma forma literal. Eu não estou falando de uma forma para você levar aquilo ao pé da letra. É mais ver como aquela história bate em você e quer que você tire dali. Se você ficou com muita raiva de algum personagem, se você teve crush em algum personagem, se você ficou meio querendo se distanciar daquela história, ou então se você quis consumir mais daquele tipo de história. São todas expressões de quem você é e do seu inconsciente conversando com o que está ali, com a simbologia que está naquela história. Então, quando eu trago para você ler, quando eu falo, leia isso aqui, é se você se sente chamado para ler aquele livro, leia, porque tem alguma coisa para você ali. E por que a gente quer entrar em contato com esse inconsciente? Porque eu tento comentar isso aqui através de histórias. Existem várias portas para o inconsciente, uma delas é o sonho, porque sonho, né? Você vê também que sonho é uma história meio doida, cheia de símbolos, e aparece o mar, e aparece uma porta do nada. E as histórias são meio assim, só que as histórias têm uma pegada mais linear. É uma coisa trabalhada, não é só inconsciente. Porque, veja bem, quando eu estou escrevendo, pelo menos, é como se eu entrasse numa espécie de transe. Eu não estou pensando ativamente aquelas coisas, eu não estou pensando, tipo, só brota. Vai brotando as ideias. É para ser um eclipse. Escreve lá o eclipse. É para ser isso, é para o cabelo dela ser dessa cor. E às vezes o próprio escritor não sabe a simbologia do que ele está trazendo ali. E é isso que acontece. Porque não é a história é linear, porque a gente pega, né, vai jorrando a criatividade ali na hora e depois a gente pega conscientemente, o autor pega e faz uma limpa, uma revisão na história para ela ficar linear, para ela ficar encaixável, para ela ficar com sentido, para ela trazer sentido. Uma história gostável, fica melhor, fica mais apresentável. Então a gente refina isso com a mente consciente. Então, o que eu tava falando, meu Deus? Tá. Então, eu tava falando porque que a gente quer entrar em contato com o inconsciente. Então, qual é a importância de você entrar em contato com esse inconsciente seu? E de aprender simbologia através das histórias, de tirar metáforas através das histórias, essas coisas assim. É que você quer... Meu Deus, eu vou ter que começar do começo isso aqui. Vai acabar virando um vídeo longo. É assim, o inconsciente,
é aquilo que está oculto na sua mente, aqui dentro da sua cachola, dentro de você, dentro da humanidade, e que ele rege tudo que você faz. É como Vecna, você lembra o Devorador de Mentes, que ele fica mandando, ele tá lá no mundo invertido, mas ele fica mandando aquele Devorador de Mentes ir lá, entrar nos personagens, e os personagens fazem o que ele quer. Não é o que o Devorador de Mentes veio ser chamado de Sombra na última temporada, e fazer o que ele quer. O que Vecna, o Devorador de Mentes, que é a Sombra, faz o que Vecna quer na superfície de Hawkins. E o inconsciente trabalha meio assim, tipo, é uma coisa que vem e são coisas que você desconhece, mas influenciam o seu comportamento e influencia a sua vida. Eu acho que deu para entender. Influencia seu comportamento, influencia a sua vida, influencia as suas escolhas. E o nosso trabalho aqui, como nós, na vida humana, somos as nossas maiores obras, é entrar em contato com esse material inconsciente e trazer o que é necessário para o consciente, para que a gente não fique agindo de certas formas sem estar pegando as rédeas, sem estar sendo controlado por coisas antigas que foram ficar escondidas nesse lugar mágico que é o inconsciente, que esconde muitas coisas. Então o inconsciente se comunica com a gente através de símbolos, a vida se comunica com a gente através de símbolos. E a gente tem que aprender a falar essa linguagem para resolver alguns impasses, alguns problemas. Porque às vezes, por exemplo, o lance é, a vida, o inconsciente está sempre querendo que você seja melhor, que você evolua, que você cresça. Mas como ela fala através de símbolos e a gente não é ensinada a aprender a falar essa linguagem, muitas vezes a gente perde a comunicação, a gente perde a ajuda que a vida está nos dando. Por não saber falar isso, por não ter vocabulário, a gente não tem vocabulário. Quando a gente lê, a gente ganha esse vocabulário. Mas veja, e aí ela te passa a mensagem, digamos, um copo quebrou, tá, do nada. E aí não é só um copo quebrar, é o copo quebrar e você ficar intrigada com aquilo. São duas coisas, né? Você precisa ficar muito intrigada com o que aconteceu e ter acontecido uma coisa que te marcou, Isso aí é o inconsciente do mundo, a vida falando com você, através de símbolos. Quebrar o copo é o símbolo. Como é que a gente descobre o que é que significa copo quebrado? Quando a gente vai ler, o autor não pensou naquelas coisas tipo milimetricamente. Nossa, agora aqui nessa cena eu vou colocar um copo na sala. Isso é impossível, gente, você pensar cada detalhe desse jeito, exatamente desse jeito, na hora que você está escrevendo. Sei lá, fulana pegou um copo. Tá, ficou bom na cena, deixa lá, fulana pegou um copo. Mas quando a gente lê, nossa mente junta as coisas. Ela pegou um copo, e na hora que ela pegou o copo, ela estava sentindo isso. E aí, o vidro, numa outra história, significa aquilo. O vidro quebrado significa azar, sei lá, espelho. Aí a gente lembra espelho. Espelho é vidro, tem vidro. Quando a gente vê o espelho quebrado, que as vó falam lá, isso é simbologia também. Como é? Nossa! Esses ditados populares, essas crenças populares também são simbologias que as pessoas foram pegando. É azar, ou então é mau presságio, ou então é coisa boa, porque tem algumas culturas que quebram os pratos. E aí, quando tá feliz, tá. E aí? Aí só você, com você, que vai saber o que aquele vidro quebrado, aquele copo quebrado significa pra você. Porque a inconsciente é inteligente, a vida é inteligente, ela vai usar o símbolo que você conhece quando você começa a prestar atenção. Então, quando você passa a ler, você amplia o seu vocabulário simbólico e a vida pode começar a falar com você de outras formas. Aí não precisa acontecer, porque, vejamos, quando a gente não sabe olhar esse lado simbólico, essa coisa mais sutil da vida, começam a acontecer umas coisas mais diretas, uns problemas mais diretos na sua vida. Começa a acontecer um negócio que não é tão legal, eu tô rindo de nervoso.
que não é tão legal. É tipo um fundo do poço, uma coisa muito marcante, uma coisa muito exuberante para aí você prestar atenção no que está acontecendo dentro de você. Porque lembre, o inconsciente sempre quer te levar a se conhecer para dentro de você. Então ele acontece as coisas aqui fora para que você olhe para dentro. Tanto é que tem gente que, por exemplo, sei lá, perdeu o dinheiro, aí a pessoa começa a ficar desesperada e vai procurar fé e começa a olhar para dentro dela. Ou então perdeu alguém muito importante, aí a pessoa começa a olhar para dentro dela. Então, pelo menos na minha visão, quando a gente começa a estudar essas coisas, a gente está diminuindo a chance desse tipo de evento acontecer. Porque a gente está dando para a vida mais formas de se comunicar com a gente. A gente está dando para a vida, olá, eu estou prestando atenção, eu entendo mais coisas. Então, quando eu trago aqui para você ler, é por causa disso, E eu trago aquelas analogias também, aí eu falo, o trovão, ou então eu boto um sonzinho de trovão, um sonzinho de moeda, porque tem a ver com a história. É para começar a ampliar o seu vocabulário simbólico. Para que quando você for, porque esse é um canal de autoconhecimento também, para quando você for trilhar seu autoconhecimento e a vida começar a falar com você, para que seu vocabulário esteja grande. Porque aí as coisas vão ser mais leves, as coisas vão ser mais simples. Vão ser mais... Vai ser um copo quebrado, gente. Não vai ser um relacionamento terminado. Vai ser um vazamentinho assim, como é goteira no teto. Não vai ser um negócio cabuloso, entendeu? E isso era uma coisa que eu queria saber quando eu comecei isso de autoconhecimento. Mas a gente aprende batendo nas teclas. Então é isso, quando eu trago para você ler, é porque eu quero que você aumente esse vocabulário simbólico. O que é que a água significa? O que é que o espelho significa? O que é que Hagrid significa na história? Porque quando eu olho para a história, veja bem, eu olho assim, como se aquilo estivesse acontecendo dentro de você. Se aquela história estivesse acontecendo dentro de mim, que parte minha seria um Harry? Que parte minha seria Hagrid? Que parte dentro de mim seria uma Dolores Umbridge? Eu tenho uma Dolores Umbridge. Por exemplo, eu nomeei minha parte autossabotadora na terapia Dolores Umbridge. Porque é uma parte Umbridge que fica citando regras, que fica cagando regra na minha vida para eu não fazer coisas importantes que eu tenho que fazer. Para eu não fazer coisas que são boas para mim, que vão melhorar a minha vida. Então é uma parte Dolores, Umbridge. Entende? É tudo muito simbólico. Quando eu trago aqui, não é ao pé da letra. Eu tenho que deixar isso claro. Eu não me importo se aquela história as pessoas acham superficialmente que aquela história é machista, que aquela história está incentivando. As histórias não fazem isso. O ser humano que escreveu pode até ter pensado em fazer uma besteira dessa. Mas o inconsciente está, anos-luz na nossa frente. Às vezes uma pessoa que escreveu uma história lá no passado vai servir de lição para uma pessoa lá no futuro, 500 anos depois, 400 anos depois, para mudar a vida dela. Quer ver como é que você vê que algumas histórias têm coisas importantes? Obras que viveram até hoje. Tem um exemplo de um autor que eu adoro, que não era para os livros dele terem sobrevivido, que é Franz Kafka. Franz Kafka, os manuscritos dele viajaram países no meio da guerra até serem lançados. E estão aqui até hoje. Estão aqui até hoje porque são importantes. E eles carregam mensagens do inconsciente. Eu não tenho dúvidas disso. Quando eu li Franz Kafka, aquele livro vai me dando um nervoso tão grande. Porque eu sei que o que ele está falando ali é uma coisa tão real para ser trabalhada por dentro que, pelo menos em mim, né, se tiver uma pessoa no mundo que precisa daquela história, ela ainda vai existir. Para mim é isso. Claro, uma coisa, quais eram as chances de um manuscrito do cara sobreviver viagens no meio da guerra e depois ser impresso? Ele tinha morrido. Franz Kafka era um procrastinador. Ele morria de medo do pai dele, do que o pai dele ia achar se ele fosse escritor. Então ele procrastinava.
Ele escrevia, ele jogava fora, ele pediu pro amigo dele jogar fora os manuscritos dos livros dele que a gente tem hoje no mundo, né? Que são esses aqui, que eu vou botar aqui do lado. Ele pediu pro amigo jogar fora, o amigo dele não jogou. E viajou com o manuscrito na guerra até imprimir. Quais são as chances disso acontecer? E por que ele não queimou o próprio manuscrito? Aquela história é importante. Tá contando alguma coisa. Tá aqui até hoje. Harry Potter. Ou historinha cheia de simbolismo. Por que aquilo fez tanto sucesso daquele jeito? Independente de quem foi o autor. Independente de qual foi a época que a história foi escrita. O autor pode ter tido qualquer intenção consciente de, ao escrever aquela história, de mandar em alguém. De controlar coisas superficiais. Mas eu não espero que todo mundo entenda isso, mas quando uma pessoa se dispõe a ser criativa, a criar, mesmo que ela crie uma coisa pro mal, uma coisa que é pra ser ruim, e que, sabe quantas coisas foram criadas pra ser ruim e virou uma coisa boa, uma coisa que ajudou? Muitas coisas foram assim. A pessoa, o ser humano, pode ter tido qualquer intenção, mas se existe uma coisa dentro de todos nós que tá anos-luz à frente. E isso se comunica com a gente através das histórias. Pra mim, eu aceitei o que Carl Jung falou, é o inconsciente, acabou. Que é o que une todos os seres humanos. É por isso que eu te indico histórias aqui, não é à toa que eu falo pra você ler. É por isso também que eu trago as analogias da forma que eu trago. Não porque eu acho que aquela analogia vai ser verdade pra todo mundo, mas porque eu vou incentivar você a começar a olhar assim pra história também. E eu precisava deixar isso registrado aqui no canal. Que é por isso que eu trago, por isso que eu indico histórias, por isso que eu falo de mitologia às vezes. Por isso que eu olho as coisas do jeito que eu olho. Porque pra mim elas não são só aquilo. As histórias servem pra divertir? Claro. Óbvio. Uma delícia, eu adoro histórias. Adoro de paixão. Não é à toa que quando a gente vai ensinar para crianças, as pessoas leem histórias para elas. Com adultos também é assim, só que são com coisas mais profundas. E já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau!